A verdade sobre o Comando Vermelho. Tudo que esconderam de você. O que nasce quando presos políticos e criminosos comuns são colocados juntos numa prisão superlotada durante a ditadura. O que parecia um erro de administração virou o maior pesadelo das autoridades brasileiras. E também um dos grupos mais poderosos do crime no país. O Comando Vermelho. Tudo começou na década de 70, na famosa Ilha Grande, onde ficava o presídio Cândido Mendes. A convivência forçada entre presos políticos e assaltantes comuns gerou uma espécie de universidade do crime. Ali, os criminosos aprenderam sobre organização, ideologia e disciplina com os militantes, e criaram o embrião do que seria o Comando Vermelho. A ideia era simples, mas eficiente. União entre os presos, proteção mútua e um caixa comum para bancar fugas, advogados e até o bem-estar da família de quem estava na cadeia. Aos poucos, esse modelo saiu dos muros do presídio e se espalhou pelas ruas do Rio de Janeiro. Você sabia que o CV usava o sistema de Irmandade Armada? Era como um código de honra entre criminosos que juravam lealdade uns aos outros. Eles se ajudavam, dividiam lucros e protegiam suas comunidades. Pelo menos era o que diziam. Nos anos 80 e 90, o Comando Vermelho cresceu como uma avalanche. Tomou o controle de favelas inteiras, se infiltrou em bairros, criou regras próprias e passou a ser mais respeitado do que o próprio Estado em algumas regiões. Policiais evitavam subir morro. O dono da comunidade era o CV. Mas essa expansão não veio sem guerra. Surgiram rivais, como o Terceiro Comando, ADA e, claro, o maior de todos, o PCC. A disputa com o Primeiro Comando da capital virou um verdadeiro Game of Thrones da criminalidade brasileira. Traições, rompimentos, pactos quebrados e sangue derramado em vários estados. Você sabia que o CV chegou a dominar áreas da Amazônia para controlar rotas de tráfico internacional? Lá, eles não traficam só drogas, mas também ouro ilegal, madeiras e até armamentos. Isso mesmo, em algumas regiões, quem dita as regras é o CV, não o governo. E as polêmicas não param. O Comando Vermelho já usou bailes funk como fachada para lavagem de dinheiro. Shows com artistas famosos, onde o dinheiro girava livre, eram só a ponta do iceberg. Em muitos desses eventos, os líderes da facção estavam disfarçados no meio da multidão, faturando alto e recrutando jovens. Você sabia que até símbolos como o boné com as letras CV se tornaram marca registrada nos morros? Crianças crescem idolatrando esses símbolos, muitas vezes sem nem entender o que representam. A estética do crime virou cultura pop em certas regiões. A estrutura do Comando Vermelho é descentralizada. Não existe um chefão supremo. São vários líderes locais, cada um controlando seu território, mas todos obedecendo a regras em comum. É um sistema eficiente e difícil de derrubar, porque se você prende um líder, outro assume no mesmo dia. E dentro das cadeias, eles continuam controlando tudo. Com celulares contrabandeados, ordens são dadas direto da cela. Há registros de operações inteiras sendo coordenadas de dentro do presídio, fugas, execuções, distribuição de drogas, tudo organizado por trás das grades. Você sabia que até juízes e promotores já receberam ameaças do CV? Alguns foram forçados a mudar de estado, viver sob escolta ou abandonar casos por medo. E em muitos bairros, moradores são obrigados a seguir as leis do morro impostas pela facção. Hoje, o Comando Vermelho está presente em pelo menos 20 estados brasileiros. Atua em parceria com gangues internacionais, domina rotas de tráfico e interfere até na política local em algumas regiões. Eles não apenas vendem drogas. Eles vendem medo, controle e uma falsa sensação de proteção para quem vive onde o Estado não chega. E a pergunta que fica é: como uma facção conseguiu se tornar maior que a polícia, mais influente que o governo em certas áreas e mais respeitada que qualquer autoridade? E mais, por que, mesmo com tantas operações, prisões e tiroteios,
O Comando Vermelho continua firme e forte. Você sabia que em algumas favelas, se um morador tem problema com outro, ele não vai na delegacia, ele vai até o dono do morro pedir justiça? Isso mostra como o sistema falhou e deixou o crime preencher o vazio deixado pelo Estado. E você? Já presenciou ou ouviu histórias envolvendo o CV? Comenta aqui o que mais te impressiona nessa história. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender como tudo isso começou e por que ainda não acabou.